E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses isekais onde o protagonista é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Richard, que acabou indo parar em outro mundo. Ele renasceu no corpo de um garoto que teve seu corpo espancado até a morte, e logo ele descobre que o antigo dono do seu corpo é o bastardo da grande família conhecida como Orlando. Ele retornou para a cidade da sua família para iniciar um novo ponto na sua nova vida, pois com a ajuda do sistema do Lorde, ele vai se tornar o mais poderoso. Ao chegar no castelo ele descobre que seu pai morreu e o novo sucessor da família, Orlando, vai ser seu meio-irmão, que considera Richard uma pedra no sapato. Com isso eles querem que Richard desista do nome Orlando, e como compensação eles vão dar várias moedas de ouro para ele criar seu próprio território, mas como ele possui uma grande inteligência ele usa para negociar para conseguir muito mais dinheiro. Após conseguir tudo que ele quer, ele decide ir até o Coliseu para comprar um grupo de escravos bárbaros, mesmo eles sendo bastante violentos, porém isso tudo fazia parte do seu plano. Após chegar nesse mundo 10 dias depois ele conseguiu o sistema do Lorde, com isso ele aprendeu artes marciais e habilidades de combates. Inicialmente ele decidiu se tornar um cavaleiro, mas depois de alguns acontecimentos ele decidiu construir seu próprio território e se tornar um Lorde. Mesmo todos falando que ele seria massacrado em poucos dias pelos bárbaros, ele não se importa e decide lutar contra todos, onde se eles vencerem podem ter sua liberdade, mas se ele ganhar todos vão lutar para ele. E logo ele mostra seu imenso poder que ele veio treinando por vários anos com a ajuda do sistema do Lorde, derrotando seus inimigos facilmente. Após Richard conseguir a confiança desses bárbaros ele parte em uma nova jornada onde com sua grande inteligência e com a ajuda desse sistema ele vai construir seu próprio território e se tornar o Lorde mais forte de todo esse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Shunshi, o assassino número 1 dos tempos modernos, o rei demoníaco. Porém um dia ele acabou cercado, e quando estava prestes a ser morto uma explosão acontece. Logo após isso ele acorda em outro local e com isso ele percebe que não morreu, porém agora ele está em outro corpo, e logo as memórias do dono original começam a vir à sua mente, onde agora ele é o terceiro filho da sua família e herdeiro da terceira geração. Seu terceiro tio foi um grande general, porém um dia ele foi emboscado. Como resultado ele ficou debilitado. Após isso sua família decaiu. Após descobrir tudo isso Shunshi fica feliz, pois como ele renasceu mesmo estando neste novo corpo ele pode começar a trilhar um novo caminho para o topo novamente. O antigo dono do corpo não tinha objetivo em sua vida, com isso ele era apenas um vagabundo, e ele também era muito fraco, o tipo de pessoa que Shunshi mais odiava, e logo ele descobre que seu casamento com a princesa foi cancelado, mas ele não se importa com isso, só fica um pouco chateado por ter renascido nessa família, nesse herdeiro fraco e sem valor, pois ele era o assassino número 1, mas ele está decidido que vai voltar ao topo como um assassino novamente. Pouco tempo depois ele vai falar com seu terceiro tio, pedindo para ele acolher ele, pois assim ele poderia se tornar da segunda geração. Inicialmente seu tio não aceita, mas após Shunshi falar que pode curá-lo para que ele possa se vingar, seu tio aceita a oferta, mas antes Shunshi tem que encontrar uma pessoa forte para ensiná-lo os poderes desse mundo. E agora Shunshi, o maior assassino dos tempos modernos, vai iniciar uma nova jornada neste novo mundo, em busca de poder e com isso recuperar os títulos da sua família, para que ele possa chegar ao pico de poder deste mundo. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Shen, um habilidoso soldado que era chamado de Lobo Solitário por ser o rei das sniper. Um dia enquanto estava em meio de uma missão pulando de paraquedas, o céu começa a mudar do nada. Logo após isso ele acaba indo parar em outro local, e como seu paraquedas tinha sumido para sobreviver ele decide cair no lago. Com isso ele consegue salvar sua vida, mas ele não sabia onde tinha vindo parar. Após se encontrar com algumas pessoas ele percebe que eles estavam usando roupas estranhas e espadas, com isso ele descobre que foi parar em outro mundo. Porém ele acaba sendo atacado, mas por sorte ele ainda estava com sua arma e com isso consegue derrotar seu inimigo facilmente com apenas um tiro, e o restante dos seus inimigos são derrotados por outra pessoa que veio ajudá-los. Após esses eventos ele descobre que neste mundo as pessoas possuem espíritos de origem, onde quanto for mais forte seu espírito mais respeitado você é neste mundo.
Porém ele descobre que acabou despertando um espírito inútil de uma carpa. Com isso todos acreditam que ele é apenas um lixo fracote, mas todos estão enganados, pois com seu grande conhecimento ele usa para superar todos os desafios que aparecem diante dele. E ele também usa seu conhecimento do seu outro mundo como um soldado de elite, sendo capaz de derrotar poderosos inimigos facilmente. E agora Shen vai ter que trilhar um novo caminho, mas agora no mundo das espadas e magias. E ele está decidido que vai mostrar para todos que ele é capaz de deixar seu espírito que é considerado inútil muito mais forte, para que possa sobreviver neste novo mundo. E ele vai massacrar qualquer um sem piedade, se tentar machucar alguém que é importante para ele. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Lin Fang, que um dia acabou perdendo sua namorada, pois ele era pobre e ela acabou ficando com outro cara rico, porém ela já estava grávida do seu filho e após o cara descobrir sobre isso eles acabam matando Lin Fang. Porém após sua morte ele acabou renascendo em outro mundo e logo após isso ele conseguiu 9 pedras divinas e com isso ele dominou o reino do outro mundo por milhares de anos, onde mesmo tendo vários obstáculos isso não foi um problema para ele pois sua força já era muito grande. Porém ele acabou sendo derrotado pelo demônio do seu coração, mas ele não estava destinado a morrer, pois uma das suas lembranças estava correndo em direção ao céu, e com isso ele conseguiu uma nova vida na terra, e mesmo tendo voltado para o início novamente as 9 pedras dos deuses celestiais também foram trazidas com ele, e agora com a experiência de milhares de anos de batalhas, e com as 9 pedras divinas ele com certeza será capaz de se erguer novamente, e logo ele mostra que não é o mesmo para sua ex-namorada e o cara que ela está, mas como ele quer evitar problemas. Por enquanto apenas vai embora pois seu cultivo ainda está muito fraco e agora seu objetivo principal é treinar seu corpo e ganhar dinheiro, pois só a força pode fazer alguém invencível e com isso evitar sua morte. E agora com essa nova chance ele vai mudar tudo e com toda a sua experiência e com a ajuda das pedras ele vai viver uma vida cheia de glória e com isso superar o poder da sua vida passada e chegar ao topo desse universo, e ele vai dizimar qualquer um que tentar impedir seus novos objetivos. Para finalizar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sheng, que um dia acabou sendo morto por um caminhão, mas para sua surpresa logo após isso ele acorda em outro local com um monstro tentando devorá-lo. Como ele não consegue soltar ele acaba mordendo esse monstro. Logo após isso o colar em seu peito começa a brilhar e absorve o monstro para dentro dele. Após esses eventos sua avó e tia aparece com isso algumas memórias começaram a vir à sua mente e ele acaba descobrindo que veio parar em outro mundo em outro corpo. E pouco tempo depois o guarda da divisão noturna aparece. Eles são especializados em caçar fantasmas e monstros, e logo ele descobre que esse monstro foi mandado por outra pessoa para assassinar Shen. Com isso ele fala para Shen, se ele quiser sobreviver vai ter que entrar na divisão noturna também para ser capaz de lutar contra essas criaturas. Após isso ele se deita para descansar e ele descobre que o colar que ele comprou no seu mundo fez ele reencarnar. Logo após isso ele começa a brilhar novamente e ele acaba sendo transportado para dentro do pingente e ele descobre que a criatura estava dentro do colar, mas agora ele não é mais seu inimigo mas sim seu aliado. Logo após isso ele consegue retornar para fora junto com a criatura, mas isso consome muito da sua energia, porém ele acaba descobrindo que foi sua própria tia que mandou matá-lo. Após saber sobre tudo isso ele agora está decidido que vai entrar para a divisão noturna para ficar mais forte e com isso ser capaz de derrotar poderosos monstros para sobreviver e manter a ordem desse mundo, e ele também não vai perdoar ninguém que traí-lo.